Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus para você que está aí me assistindo. Conforme prometido, às segundas e sextas eu estou aqui às 22 horas para trazer para vocês um entendimento da Escritura Sagrada e uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida. E hoje eu estava aqui no escritório falando com Deus e pedindo direção a Deus sobre qual palavra trazer hoje para você que está aí me assistindo. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre a superação. Como superar uma dor, uma perda? É tão difícil às vezes a gente administrar as nossas emoções e nos permitir, talvez, viver uma nova história. Só que aquela dor, aquela perda que ainda está dentro do seu coração, ardendo, sendo sentida, gera em você amargura, gera em você tristeza, mágoa, trauma, dor. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema tão profundo. Eu sou a Janaína Lisboa, para você que não me conhece, eu sou pastora aqui no Rio de Janeiro e eu estou aqui no meu canal trazendo mais um dia da Escritura Sagrada para vocês, de uma maneira sempre simples e fácil para o nosso entendimento, para que vocês de fato consigam entender aquilo que está dizendo a Escritura Sagrada. E hoje nós vamos falar no texto de 2 Samuel, tá? Eu quero ler com vocês o capítulo 12, eu vou ler em específico, tá? O versículo 19 e 20, são dois versículos que falam de um momento assim crucial na vida do rei Davi. Nesse texto a gente vai ouvir uma história talvez muito triste, que foi consequência de uma atitude de Davi. Então, se você já está aqui no canal há um tempo comigo, você sabe que tudo aquilo que a gente faz, ele vai gerar uma consequência, sendo ela boa, sendo ela ruim. Ah, mas pastora Janaína, eu sirvo a Deus. Você não disse nada até aí. Porque se você serve a Deus e se você conhece a Escritura Sagrada, você errou na teoria porque você quis. Porque a Escritura Sagrada diz o caminho que nós devemos andar. E aí, você ou eu, a gente escolhe andar por caminhos errôneos, errados, e simplesmente pagamos pelos nossos erros. Deus não nos abona dos nossos erros. Nós vamos sempre sofrer consequências. Então, quando seguimos a palavra de Deus, as consequências estão escritas na palavra de Deus. Quando não seguimos e desobedecemos, as consequências também estão escritas lá. Então a gente precisa entender que toda ação na terra vai gerar uma consequência na terra e uma sentença no céu. Então, antes de a gente entrar nesse texto, eu quero pedir já para você deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever aqui no canal e falar desse canal para o maior número de pessoas que você conhecer, porque dessa forma você me ajuda a expandir a palavra de Deus e alcançar mais vidas para o reino dos céus. Amém? Então vamos à leitura da Escritura Sagrada para que você possa de fato entender sobre o que eu estou falando. Preste atenção no versículo 19 do texto de 2 Samuel, capítulo 12. Olha o que diz a Escritura Sagrada para nós. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Preste atenção na profundidade desses dois versículos, porque o ensinamento que contém dentro deles é extraordinário. Você precisa entender isso na sua vida. Davi é citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Como um homem segundo o coração de Deus comete erros.
Essa é a questão que você precisa entender. Deus não está dizendo que quando você vai seguir a Ele, você nunca mais cometerá erros. Deus sabe que somos falhos, Deus sabe que somos pecadores. O problema dos nossos erros é quando nós erramos conscientes de que estamos errando. Quando escolhemos fazer aquilo que sabemos que é errado. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz. Então, a medida que Ele dá para uma criança que comete um erro, a sentença que Ele tem para ela, é muito mais branda do que para um adulto. Se você roubar algo hoje, você vai preso. Se uma criança roubar algo hoje, ela será abonada, orientada e abonada daquilo. Por quê? Porque ela não entende ainda, ela não tem a consciência daquilo que de fato ela pode ou não pode. Óbvio, eu estou falando de crianças bem pequenas. O ponto que eu quero trazer de reflexão para nós aqui é que Davi ele teve um caso com uma mulher que era casada. A Bíblia fala que nos tempos em que os reis iam para a guerra, Davi estava em casa, no seu palácio. Num tempo em que os reis deveriam estar guerreando, Davi resolveu não fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. Davi resolveu ignorar o chamado que ele tinha para ficar em casa, porque ele quis. E a Bíblia fala que quando ele vai na sacada da casa dele, ele vê uma mulher muito bela, e ele deseja aquela mulher. Só que aquela mulher ela é casada. E ela é casada com um dos guerreiros, um dos soldados do exército de Davi. Então Davi arma um jeito, isso um pouquinho mais à frente, para que esse marido vá para a guerra e morra na guerra. Ele premedita toda uma situação para a morte de Urias, que era o nome do marido daquela mulher. Então, Davi deseja aquela mulher e ele se deita com ela e ela engravida. Uma mulher que era casada, se deita com um rei e engravida. Um filho que não era dentro de um relacionamento com a mulher de Davi. Tanto que a Bíblia nunca chama Batseba de a mulher de Davi. A Bíblia chama Batseba de a mulher de Urias. Então, a gente precisa entender que Deus, ele tem aquelas coisas que ele não abre mão. Então, quando ele engravida aquela mulher, ela gera, ela se torna mulher de Davi, porque o seu marido veio a falecer. E então, aquele filho nasce, um filho bastardo, um filho que veio debaixo de desonra, um filho que veio fora do casamento que Davi tinha com suas mulheres. E apesar de Deus amar Davi, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que obedecia a Deus, Deus não passa a mão na cabeça dele. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus nunca vai passar a mão na sua cabeça. Deus, ele é um pai justo. Então, Davi sabe que Deus, ele é misericordioso. E a Bíblia fala que ele fica ali clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, dizendo: Deus, livra meu filho. Eles percebem que ele nasce enfermo. Enquanto a criança está viva, Davi clama. Enquanto a criança está ali viva, Davi chora. Davi fica em jejum, não come. Davi se veste de roupas de panos de saco. E naquele momento ali, até a hora que ele recebeu a notícia de que a criança morreu, ele simplesmente resolve que ele vai orar. Então ele ora, ele jejua, ele clama. E aí ele vê os seus soldados, aqueles homens que trabalhavam para ele, na verdade, conversando. E ele entende que a criança morreu. Olha o texto.
Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos. Então Davi chama seus servos e fala: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Olha a atitude de Davi, é sobre isso que eu quero falar. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. Olha o que acontece. E esse é o ponto que eu quero trazer hoje para você que está aí me assistindo. Existem coisas na nossa vida que existem momentos. Hoje é o momento de você chorar. Eu estou chorando, eu estou clamando, eu estou pedindo. Mas existe um momento em que você precisa aceitar uma notícia e se levantar e agir e superar e não parar. Então, você precisa entender que o Senhor, Ele dá um tempo determinado para cada coisa. Enquanto a criança estava viva, Davi estava ali adorando, clamando, pedindo, porque ele conhecia Deus e sabia que Deus poderia ter misericórdia. Mas Deus não teve misericórdia. E eu tenho outra pregação sobre isso, porque eu creio que existem motivos para Deus não ter tido misericórdia daquela criança. E aí a gente pode abrir aqui um leque de dizer que é porque ele cresceria sendo filho bastardo, filho de desonra, filho de... enfim. Ele seria uma mancha na história de Davi. E naquele momento ali, Deus achou por bem recolhê-lo. Tanto que o futuro rei após Davi foi Salomão, filho de Davi com quem? Com a mulher de Urias, Batseba. Então, a gente precisa entender que Deus perdoa, mas Ele não nos livra das consequências dos nossos atos. E a gente precisa entender outro ponto. Talvez você esteja lutando, sofrendo, clamando por uma perda que já foi. Talvez você esteja sofrendo por uma pessoa ou por alguém que já foi. Ah, mas pastor, eu não tenho a notícia de que já foi. Mas você pode escolher adorar a Deus na sua crise, na sua dor, se levantar, se vestir, se ungir, mudar suas roupas, mudar suas vestes e parar de vestir uma veste de luto. Porque o Senhor é contigo, Ele te ama, Ele cuida de você, então você tem motivos para glorificar ao Senhor. Glorifique pelos motivos que você tem e pare de focar naquilo que você não tem ainda. Porque existem coisas que não dependem só de você, dependem de outras pessoas. E com outras pessoas quem trata é Deus, não é você. Eu estou falando tudo isso para trazer um entendimento para você da maturidade de Davi. Apesar do seu filho ter morrido, o que ele faz depois? Ele vai, se levanta e vai adorar o Senhor, porque nada pode roubar a tua adoração. Nada pode impedir você de adorar. Você consegue entender? Eu sei que é difícil falar, nossa, o filho dele morreu, mas enquanto ele tinha chance, ele estava ali, orando, clamando. Mas nesse momento aqui já não tinha mais porquê. Aí ele diz: e disseram-lhe seus servos, versículo 21, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Parece que Davi é frio, sabe? Cadê a emoção de Davi? Como assim? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadece de mim e viverá a criança. Porém agora ela está morta, porque eu jejuaria.
Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei encontrar com ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi consolou a Batseba e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Entende que Deus pegou essa história e transformou numa outra história. A gente precisa de fato entender que a gente não pode viver um luto eterno por uma dor que já passou. A gente precisa avançar na nossa maturidade. Enquanto Deus podia fazer, Deus fez. Quando Deus não queria mais fazer, Ele superou. E o que eu quero dizer para você hoje é: comece a deixar as suas lutas, as suas batalhas para trás. Você vai lembrar, mas aquilo ali não pode mais paralisar você de avançar. E é isso que eu quero trazer de entendimento para você hoje. Amém? Não deixe que um trauma, uma dor, uma tristeza, uma mágoa impeça você de viver o sonho que Deus tem. Depois de tudo isso, Davi amou Batseba e eles geraram um filho. E o Senhor o amou. Deus perdoou a Davi. E o amou, e amou o seu filho. Porém, ele teve uma marca. Existem marcas na minha e na sua vida que a gente vai vê-las, você vai lembrar, você vai olhar a cicatriz e vai falar: eu lembro do dia que isso aconteceu. Mas ela vai estar cicatrizada e não vai gerar mais dor dentro de você, porque você precisa escolher superar. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, cada um que vai assistir essa palavra, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar, ministrar, transformar, mudar. Deus, na autoridade, no nome de Jesus, eu te peço, toca do alto da cabeça a planta dos pés de cada um deles que está assistindo esse vídeo agora. E que o Senhor venha ajudá-los a se levantar, a tomar seu banho, a se organizar, a se cuidar, a se alimentar, para que a tua glória resplandeça sobre a vida deles. É o que eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Manda essa mensagem para alguém que precisa superar alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você e com aqueles que você enviar essa palavra. Amém? Deus te abençoe e fique com Deus. Até o próximo vídeo, segunda-feira, às 22 horas.